Então, partindo agora ao conhecer a anatomia do globo ocular e as especificações da córnea propriamente dita, os bancos, eles realizam a enucleação do globo ocular, e essa enucleação do globo ocular, para ser realizada, esse conhecimento básico de anatomia tem que existir, né? Então, agora eu vou falar um pouco sobre essa etapa do banco de tecido ocular, que é a realização da enucleação do globo ocular. Os bancos, o nosso banco, ele possui um formulário específico, né, que é o relatório de enucleação. Nesse relatório a gente tem a informação do procedimento em si, e também tem outras informações que são muito, muito importantes. A começar pela inspeção física do doador, tá? Então, quando a gente vai fazer a captação, a primeira coisa que a gente faz é fazer uma inspeção do doador, avaliação do doador como um todo, para saber se realmente não há nenhuma contraindicação para a captação daquele tecido, do ponto de vista de inspeção. Então, o que é que nós vamos procurar nessa inspeção física, né? A gente procura cicatrizes cirúrgicas, alterações cutâneas, a gente sempre classifica em sim ou não, e cada númerozinho desse, a gente tenta colocar o número na localização que você identificou essa alteração específica. Racho cutâneo, petequias, marcas de agulhas que não estejam relacionadas à internação, porque pode ser um usuário de drogas, lesões genitais ou perianais, tatuagens ou piercings, e qualquer outro tipo de lesão que que você consiga identificar e que você acha que seja relevante informar, você vai colocar, tá? Também devemos realizar a inspeção macroscópica da superfície ocular. Então, nesse caso, a gente vai avaliar se tem secreção purulenta, a gente identifica se é no olho direito ou no olho esquerdo, manchas, lesões esbranquiçadas, corpos estranhos visíveis, pterígio, vou mostrar o que é isso para vocês, perfuração, se o olho está hipotônico, de forma irregular, como um maracujá maduro, e apenas quando houver uma perfuração é que a gente realmente, às vezes, não faz a captação daquele tecido. Então, aqui é só para ilustrar coisas importantes. Então, o piercing, a tatuagem, a gente sabe que existe contraindicação legal quando eles são realizados no intervalo menor do que 6 meses, porque pode haver uma contaminação, e aí a gente não teve ainda o período de janela imunológica para fazer a soroconversão. Então, coisas relevantes, doenças sexualmente transmissíveis, piercings em áreas de mucosa, principalmente oral e genital, são geralmente, assim, a gente acende aquela lanterninha vermelha de riscos aumentados para contaminação, tá? Então, o piercing numa região friável como essa, ele pode ser uma porta de entrada maior do que um piercing numa pele. Então, é muito relevante a informação quando for identificado essas alterações, como vocês estão vendo, esse racho cutâneo, essas cicatrizes mais antigas, as cicatrizes mais recentes relacionadas ao procedimento que levou ao óbito, às vezes são menos relevantes que cicatrizes antigas que podem gerar algumas interrogações. Em relação ao olho, nós vamos ver que tem pterígio, que é essa carne crescida, tá? Diferente de uma catarata. Catarata é quando você tem só na região da pupila uma área esbranquiçada, central. Isso aqui é uma catarata, que é diferente do pterígio. Do ponto de vista de captação de globo ocular, não existe contraindicação em captar quando tem um pterígio, nem quando tem uma catarata, tá? É apenas ilustrativo e tem que haver essa informação na ficha, apenas isso. Quando há um pterígio muito
muito relevante, como aqui, que é nasal e temporal, muitas vezes a gente não consegue fazer esse tecido ser útil para um transplante óptico, mas pode ser utilizado para um transplante com finalidade terapêutica ou tectônico. Secreções muito abundantes, como vocês veem aqui, denotam que há uma infecção muito relevante, então isso é muito importante ser relatado, tá? E aqui nós temos, onde a córnea está branca, a gente tem ou uma cicatriz ou uma infecção. A gente só vai conseguir identificar o que de fato é essa lesão quando for avaliado esse globo ocular no banco de tecidos oculares, na lâmpada de Fender. Existe outra contraindicação formal, que é o transplante realizado, captação de tecidos em olhos que já foram previamente transplantados. Como vocês veem aqui, esse olho ele tem essa cicatriz anelar, que é de um transplante anterior. Então, esse tecido ele não deve ser utilizado para um transplante, para um novo transplante, tá? E esse aqui também, que a gente também vai determinar só com a avaliação adequada no banco de tecidos, se isso é uma infecção ou uma cicatriz. Então, finalizada essa avaliação, essa inspeção, você tem aqui onde foi realizada a coleta, logo em seguida você vai fazer a coleta, né, do sangue, super importante, a gente só pode utilizar um tecido onde tem sorologias todas negativas, então aqui a gente já direciona onde deve ser colhido o sangue. É muito importante a informação se o corpo está da pessoa que foi a óbito está numa câmara fria ou não. Por quê? Porque nossa legislação, ela determina prazos para a captação desse tecido. Se o tecido não estiver mantido em câmara fria, ele só pode ser captado até 6 horas após o óbito. Caso o paciente, o doador, ele esteja em uma câmara fria, nesse caso a gente já tem mais tempo, são 12 horas para fazer a captação do tecido, dos globos, né? Então, essa informação aqui é muito, muito importante. E aqui a gente já tem a descrição do procedimento de enucleação, tá? Essa descrição, passo a passo, é o caminho que deve ser seguido, que existe o treinamento para se realizar esse procedimento. Então, asepsia do periocular, colocação do campo fenestrado, abertura da conjuntiva límbica, dissecção dos músculos, liberação do globo ocular e secção do nervo óptico, retirada do globo ocular, colocação de prótese ocular, né, a gente tem que recompor aquele globo ocular para, do ponto de vista estético, não haver um dano, né, a família não ficar transtornada por ter havido alguma alteração relevante, a gente tenta recompor, né, da melhor forma possível aquele olho, a gente depois que coloca a prótese, a gente sutura a pálpebra para não haver risco de abrir, e faz uma revisão daquele procedimento para a gente deixar o doador da melhor forma estética possível. Tá? Então, sempre importante que o nucleador também assuma as responsabilidades, né, do formulário e assine e coloque a sua matrícula. Então, após realizada a captação dos globos oculares durante a enucleação, esses globos oculares, eles devem ser armazenados com essa proteção que nós chamamos de cachecol feito com gaze, tá? A gente envolve o globo ocular com a gaze aberta, formando um cachecol de proteção para que esse globo não fique mexendo dentro do frasco. E a gente deve umedecer essa gaze com soro fisiológico ou água destilada estéreis, tá? Então, esse tecido, ele deve ser armazenado numa câmara úmida, que é o que a gente fala, para não haver desidratação, tá? E não morrerem células da superfície. Esse globo ocular, ele, ao chegar ao banco, ele é avaliado numa lâmpada de Fender, que é um instrumento de avaliação de bancos de tecidos e também é usado pelo oftalmologista na clínica oftalmológica. Então, a gente avalia esse tecido, esse globo, nessas condições no microscópio para ver se existe alguma contraindicação para realizarmos a preservação ou processamento do tecido. Havendo a liberação, esse tecido ele é processado numa câmara de fluxo laminar, que está dentro do banco, em condições de asepsia adequada, e esse tecido ele é processado e armazenado no meio de preservação específico para córneas.
Então, esse meio de preservação que vem nesses frasquinhos, ele é um meio de preservação que mantém o tecido em condições de uso para um transplante por até 14 dias, numa temperatura de 5 a 8 graus. E aí, a gente também faz uma avaliação desse tecido em meio de preservação. Então, o tecido, ele passa por várias etapas até ele ser validado para o uso em um transplante, tá? O doador foi avaliado lá atrás, antes de fazer a nucleação. No banco, o globo, ele é avaliado antes de ser preservado. Ao ser preservado, ele é avaliado de novo e classificado. Esses são os aparelhos que estão no banco, que nós utilizamos no nosso banco. Essa é a lâmpada de fenda, como eu falei, que é um microscópio acoplado com uma base com iluminação, que pode iluminar de várias formas, e faz com que a gente consiga avaliar todas as estruturas do tecido. Esse microscópio, ele aumenta até 40 vezes, tá? O que a gente está observando, e a gente faz uma avaliação com a ajuda de um suporte de avaliação, onde a gente apoia o frasco. Tem um espelho aqui que reflete a imagem, fazendo com que a gente possa analisar todas as estruturas. E esse suporte é próprio para banco de olhos, porque, como eu falei, esse instrumento é utilizado também na oftalmologia, né? Nós complementamos essa avaliação com o microscópio especular de banco de olhos, que também foi adaptado para banco, mas também existe o mesmo aparelho, que é o microscópio especular, para avaliação de pacientes na oftalmologia. Então, nós fazemos, através desse exame, nós podemos fazer uma contagem do número de células do endotélio, fazendo uma classificação também não só subjetiva, que aqui a informação a gente descreve mais subjetivamente, aqui a gente tem uma informação mais objetiva da qualidade daquele tecido. Então, nós fazemos uma classificação com a descrição do que encontramos nessa avaliação do banco, né, do tecido preservado. Aqui está o meio que nós utilizamos, que é o Optisol, sem nenhum interesse de conflito. Então, a avaliação do globo, dos tecidos no meio de preservação, vou começar a mostrar ilustrações de como nós olhamos os tecidos nesse meio de preservação. Aqui são fotografias de tecidos dentro do frasco de preservação. Aqui é um corpo estranho, tecido solto junto do tecido. Aqui é um tecido que foi preservado erradamente com a íris, não foi um tecido do nosso banco, mas nós avaliamos tecidos de outros bancos. Aqui é um tecido onde tem restos de sangue coagulado junto, que também não é adequado. Aqui esse é um tecido preservado com pterígio também. Aqui vocês veem o tecido quase normal, a luz atravessando, um pouquinho de dobra, e aqui um pouquinho de opacidade no epitélio, um epitélio um pouco mais alterado. Aqui vocês já percebem alterações mais evidentes. Aqui é um tecido onde o epitélio ele desgarrou completamente, essa região está sem o epitélio, aqui o epitélio está mantido, mas é um tecido com bastante edema, vocês veem que a transparência ficou comprometida, ficou um tecido esbranquiçado, e um tecido com dobras, com edema ele fica com dobras e estrias, que vocês veem linhas de estrias, também com o epitélio danificado. Aqui vocês também percebem a mesma coisa, o epitélio alterado, com dobras e estrias. Aqui é uma bolha entre o epitélio e o estroma. Nessa imagem, vocês podem ver um epitélio também alterado com uma mancha branca, que a gente chama de infiltrado. Aqui também vocês só veem uma mancha branca grande. Esses infiltrados são áreas de infecção, tá? Fungos ou bactérias, e esse tecido ele não pode ser distribuído para uso em um transplante, tá?
a gente tem que saber diferenciar e só na lâmpada de fenda que a gente consegue perceber o que é uma cicatriz, o que é um infiltrado. Aqui é um infiltrado muito pequeno, muito discreto, mas contraindica o uso do tecido para um transplante. Aqui também são dobras e estrias nos 2 olhos, com edema, que também são estrias. As estrias são mais finas, as dobras são mais profundas. Aqui vocês veem uma cicatriz, que também é discreta, mas contraindica o tecido para um transplante que seja com finalidade óptica, de melhorar a visão. Então, esse tecido tem cicatriz aqui, esse outro tem essa outra cicatriz. E presença de corpos estranhos também, no epitélio, vocês veem pontos pequenos, é delicado, é discreto, a gente tem que identificar para também não distribuir esse tecido. Aqui também, o corpo estranho mais evidente. E aqui vocês percebem uma imagem que vocês veem um brilho na região central. Nesse brilho existem pontinhos que são células, tá? Essas células a gente só consegue ver com esse tipo de iluminação na lâmpada de fenda, que são, a gente chama de iluminação em reflexo especular, tá? Então, a gente consegue determinar se um tecido tem poucas células ou muitas células, também avaliando na lâmpada de fenda, tá? Aqui é a imagem que a gente consegue naquele outro aparelho chamado de microscópio especular. Então, o microscópio especular, ele faz uma avaliação com contagem das células. Você percebe nitidamente as células e consegue contá-las. Então, faz um balanço entre as imagens, e aqui tem uma quantidade de células estimadas em 2.740 células por milímetro quadrado, tá? Então, esse é um exame que dá uma informação mais objetivo, tá certo? Com um número quantitativo mesmo. Então, finalizando todo esse entendimento do que é o globo ocular, anatomia da córnea e como a gente chegou para avaliar esse processo, a avaliação e liberação desse tecido, classificação desse tecido, nós estamos entrando agora nos tipos de transplantes, tá? O transplante de córnea, ele tem subdivisões e classificações para vocês entenderem qual a finalidade de todo esse trabalho do banco. Então, um transplante de córnea, ele pode ser penetrante ou lamelar. Esse transplante lamelar, ele ainda pode ser um lamelar anterior profundo, um lamelar posterior. Pode ainda ser lamelar feito de forma manual ou automatizada, e pode ser também com uma técnica, com auxílio de uma técnica do laser de Fento II. Então, aqui vocês veem um transplante penetrante, com todos os pontos segurando o tecido, esses pontinhos aqui, de forma radial. Para um melhor entendimento, aqui nós usamos essa fonte que tem essa imagem que é muito mais fácil de ser compreendida. Aqui é a córnea, né, com todas as suas camadas. E aí, quando a gente faz um transplante penetrante, a gente transplantou todas as camadas, epitélio, estroma, endotélio. Quando a gente faz um transplante lamelar anterior superficial, a gente tirou parte do estroma e todo o epitélio e manteve o estroma, um pouco de estroma do paciente, o receptor, e todo o endotélio e membrana de Descemet do receptor. Já um transplante lamelar anterior profundo, que é o DALC, a gente retira todo o epitélio e todo o estroma, mantendo só a Descemet e o epitélio do receptor, mas não transplanta tudo. E existem os transplantes lamelares posteriores, onde a gente transplanta só estroma, Descemet e endotélio,
ou só DCM e endotélio, tá? Então, cada técnica dessa é feita de uma forma diferente, exige uma complexidade maior ou menor. Então, aqui é um transplante penetrante, onde está sendo removido o botão do paciente. E quais são as principais indicações de transplante, tá? O transplante, a principal causa ainda é o ceratocone, que atinge mais pessoas jovens e levam deformidade, a córnea ela vai ficando com uma forma irregular, lembrando um cone. Essa patologia, a cada dia que passa, diminui a necessidade do transplante por outras técnicas que foram surgindo ao longo desses últimos 10 anos, tá? Depois vem a ceratite infecciosa, são as infecções, a ceratopatia bolhosa, que é quando a córnea perde células do endotélio e a córnea vai inchando e ficando opaca, outras opacidades, a distrofia endotelial, que também tem um efeito semelhante à ceratopatia bolhosa, e as rejeições e falências são outra causa importante, porque um transplante, ele, se for penetrante, ele não é eterno, tá? Ele tem uma média de vida de aproximadamente 20 anos. E isso a gente chama de falência, né? Falência porque as células vão morrendo mais rapidamente ao longo dos anos. E existe o risco de rejeição, que em relação a outros tecidos ainda é bem menor, mas existe. Então, principalmente pacientes mais jovens e pacientes que tenham patologias de superfície ocular com inflamação associada. E traumas como perfuração também são uma grande indicação de transplantes. O transplante lamelar tem vantagens e desvantagens. Em relação às desvantagens, dependendo da técnica, o resultado óptico de visão é pior. É mais difícil, mais complexo, cirurgicamente é uma cirurgia mais demorada, e tem um risco maior de ser convertido para um transplante penetrante, ou seja, às vezes a gente se programa para um transplante lamelar, mas esse transplante, ele precisa ser alterada a técnica para penetrante. Em relação às vantagens, o transplante lamelar, ele não penetra na câmara anterior do olho, então tem menos risco de infecção, menor risco de glaucoma secundário, menor risco de catarata secundária, tem a ausência de rejeição endotelial, porque o transplante ele pode ter sofrer rejeição em todas as camadas transplantadas. Então, se você não transplanta todas as camadas, o risco de rejeição é menor. E a camada do endotélio é a que leva a um dano muito maior quando existe uma rejeição do endotélio. E a recuperação visual, ela costuma ser mais rápida, com um uso muito menor de imunossupressores tópicos, tá? O transplante endotelial, que é o da camada mais posterior, ele é mais indicado nas ceratopatias bolhosas e na distrofia de Fuchs. A gente, como falamos anteriormente, existem várias classificações. Outra classificação em relação aos transplantes é quanto ao tipo do tecido e a necessidade. Então, um transplante, quando é óptico, ele é aquele transplante em que a finalidade é restabelecer a função do olho plenamente. Então, é melhorar aquela visão. Então, esses tecidos designados para transplante óptico devem ser tecidos de boa qualidade. Naquela classificaçãozinha que a gente faz, os tecidos de melhor qualidade são classificados como ópticos. Já os tecidos com qualidades inferiores são classificados como tectônicos, porque nós utilizamos os tecidos tectônicos com a finalidade principal de manter o teto do olho, ou seja, manter a integridade de um olho que tem um dano, como esse aqui, com uma lesão, com infecção grave, né? Então, a gente indica um transplante tectônico. Em geral, os tecidos tectônicos são mais fartos nos bancos, então existe uma agilidade maior, em geral, quando o tecido solicitado é um tecido paratectônico, que muitas vezes está vinculado a um quadro de urgência e emergência, como esse daqui.
Também podemos designar um transplante tectônico como terapêutico, porque o tectônico mantém uma estrutura de um olho perfurado. O terapêutico é quando existe uma infecção muito difícil de controlar com medicamentos, então é um olho que pode ainda não estar perfurado, mas já em vias de perfurar. E um transplante cosmético, ele raramente é feito no Brasil, é aquele que transplanta apenas para tirar alguma alteração da parte estética da córnea, sem uma finalidade de melhorar a visão. Então, aqui, como eu já tinha falado, o transplante óptico restaura a visão, pode ser penetrante ou lamelar, e o penetrante ainda é o mais executado pela facilidade técnica, tá? Aqui é uma cicatriz numa córnea. O transplante tectônico, isso aqui é um olho que está em vias de perfurar, com um tecido totalmente necrosado. Então, a gente indica o tectônico para restaurar a anatomia, mas a gente sabe que os tecidos são de pior qualidade, a gente não tem certeza se vai conseguir melhorar a visão, mas o foco na urgência, na emergência, é restabelecer a anatomia e remover as alterações que são muito graves, tá? Então, geralmente indicado nessas situações com afinamentos ou perfurações corneanas. O terapêutico, como a gente já falou também, semelhante ao tectônico, é quando existe uma infecção de difícil controle com medicações, então opta-se pelo transplante para remover aquele tecido infectado, tá? E o cosmético seria apenas para o olho voltar a ter um aspecto melhor. Tipo de suturas do transplante pode ser pontos contínuo ou separados. Geralmente usamos o fio nylon 10 zeros ou 11 zeros, que são fios muito finos de nylon, é mais fino que o fio de cabelo, muitas vezes. Os pontos, eles podem ser dessas duas formas, pode também ser combinada as duas técnicas, tá? E a gente nunca deve transfixar inteiramente o tecido na hora de suturar. Então, era isso. Me coloco à disposição. Aqui eu estou informando os telefones do banco. Qualquer dúvida que vocês venham a ter, estarei sempre à disposição para tirar todas as dúvidas que vocês puderem ter, tá bom? Muito obrigada pela atenção.